Então, beleza. Voltando depois dessa pequena interrupção. Opa. Vamos lá. Esse aqui, esse de baixo é o circuito que a gente tem. Modela o sinal. Só que esse cara a gente já resolveu. É o fonte comum normal, só que quando a gente resolveu a primeira vez, aqui tinha RD em vez desse paralelo. Mas é a mesma conta, mesmo tudo, tá? O ganho aqui vai dar menos GM do 1 vezes R01 em paralelo com R02. Já fez essa conta, tudo bem? E aí repare aqui, opa, o ganho cresceu, tá? Por quê? Porque a impedância de saída cresceu. Eu tenho alta impedância lá no nó de saída agora. Tem impedância, estou vendo, ó, alta impedância para cá, R0, alta impedância para cá, R0. Tudo bem? Aí isso se refletiu aqui, ó. Do ponto de vista do sinal, as duas altas impedâncias elas estão em paralelo, né? Por que são altas impedâncias? Porque é alta impedância. Porque essa tensão aqui, ó, cadê? Essa tensão aqui, do ponto de vista do M1, é o VDS. O VDS controla pouco a corrente, a alta impedância. Essa tensão aqui, do ponto de vista do M2, também é o VDS dele. É o VD dele. Tudo bem? Hã? Não, porque eu tô vendo ali. É o Vout, é o VD do de baixo, mas é o VD do de cima também. É, o PMOS, tá ligado no dreno lá. Tá? Só ver o esquema, tá ligado no dreno do PMOS. Também tem uma tensão que controla pouco a corrente. Controla pouco a corrente é a alta impedância. Tudo bem? E por que que tá em paralelo? Uai, porque o sinal, do ponto de vista do sinal, ele está procurando caminhos de qualquer lugar até uma referência do circuito. E aí, repare, tem um primeiro caminho que é o óbvio aqui, que é daqui para baixo. Aí vai aparecer lá, quanto que é a impedância desse caminho? R0, do de baixo. Porque eu estou olhando a impedância de saída. A impedância de saída, eu venho aqui, controlo o Vout e quero saber o que está acontecendo com a corrente de saída. Tranquilo? O sinal quer ir para o 0, que é uma referência. Mas do ponto de vista do sinal, todas as tensões constantes são referências. Tanto que aqui aparece 0, aqui aparece 0. Esse 0 aqui é o VDD. Não é o 0 volts do circuito. Tranquilo? O VDD serve como referência do ponto de vista do sinal. Então, do ponto de vista do sinal, ele também quer ir para cá. Uma parte quer ir para cima, uma parte quer ir para baixo. Está em paralelo. Porque esse caso é o sinal de saída. O sinal de saída. Isso. Tudo bem? Certo. Então, nesse caso aqui, o que eu deveria esperar? Tá? Comportamento muito parecido com como quando tinha um resistor, só com um ganho maior. Só com um ganho maior. Cadê o simulador? Tá? Dá uma olhada aqui na parada. Ó. Curva vermelha. Repare que o ganho aqui, a inclinação dessa curva está maior do que da curva azul, que está maior do que da curva verde. Tudo bem? Eu aumentei, na prática, eu aumentei a impedância de saída, aí eu aumentei o ganho. Estou percebendo mais ganho aqui. Foi isso que aconteceu. Mas está mais sensível ao ponto de operação, tá? Tipo assim, quando você vai aumentando o ganho, é meio que esse efeito que você tem. Tipo, você fica mais sensível a acertar ali o lugar onde dá muito ganho. E fica numa faixa mais estreita de operação. Tudo bem? Beleza. Repare aqui, ó, o que aconteceu aqui no negócio. Essa fonte de corrente aqui em cima tem um GM dela. O GM faz ganho, né? Tipo assim, é GM vezes R. Só que na equação final não apareceu o GM do 2. Por quê? Tá? Por quê? Porque na hora que eu construí o circuito, do lado de cá não aparece o sinal. Do lado de cá também não apareceu o sinal. Apareceu duas tensões constantes, e aí o GM multiplicou por 0, aí ele sumiu. Então repare que eu estou meio que jogando fora aquele GM ali, que eu podia estar tentando aproveitar. Mas quando ele está operando no mesmo ponto de operação, tem uma tensão ali, né? Tem uma tensão, mas a tensão é constante. Não é zero. Não, ó, vamos lá. Esse 0 não é 0 do ponto de vista do sinal, mas aqui eu tenho uma tensão constante lá de cá, que não é 0 não. Você tem uma tensão até meio alta. Mas então, quando ele está funcionando, você não pode jogar tudo fora. Não, mas calma, do ponto de vista do sinal, esse GM aqui não está fazendo nada. Por que não está fazendo nada? Porque aqui não tem sinal, aqui não tem sinal.
no circuito. De amarelo aqui. Aqui não tem sinal. Aliás, desculpa. Aqui não tem sinal e aqui não tem sinal. Que é onde controla o GM daquele cara ali. É onde o GM pode fazer alguma coisa. Ou mexer no VS ou mexer no VG. Não tem sinal nem no VG nem no VS. Então, aquele GM não faz nada. Não serve pra nada. A única coisa que eu estou fazendo aqui é aproveitar o R0 daquele cara de cima. Para fazer esse efeito de conversão de corrente para tensão. Tudo bem? Aí uma pergunta é, porra, podia aproveitar esse cara, né? Para tentar melhorar o ganho. Eu estou jogando fora, o trânsito já está lá. Eu estou jogando fora uma coisa que ele me dá. Sim, eu coloquei ele, me dá GM e um R0. Eu estou aproveitando o R0 e jogando fora o GM. Aí uma pergunta é, será que não teria como aproveitar esse GM? Tá? Aí, como que eu aproveito o GM? Eu preciso fazer o GM ver o sinal. Como é que eu faço isso? Pelo delta VGS, ó, que é o que o GM multiplica. Então, tá vendo? Então eu preciso botar o sinal no VG ou no VS. Tudo bem? Aí a gente gera... Sim. Pode mostrar aí na parte de baixo por que o GM não está vendo o sinal? O GM não está vendo o sinal porque olha aqui, ó. Do lado de cá está o sinal aqui. Esse delta VGS está vendo o sinal aqui pelo VG. Só que o de cima não tem sinal nenhum, nem no VG nem no VS. Só tem tensão constante. O VD você colocou como tensão constante? Sim, um V bias, né? O V de bias. Um bias, ele precisa botar uma tensão ali. Tudo bem? Aí a pergunta, então, vamos lá. Como é que eu faço para aproveitar esse GM? O GM do 2, que está desperdiçado ali, está jogando fora. Tá? Eu preciso passar o sinal por ele também. Tranquilo? Ora, então vamos lá. Vamos fazer o sinal passar por ele. Eu tenho o transistor P aqui. Eu tenho o transistor N aqui. Vout eu vou ler do lado de cá, que é o ponto de alta impedância. Aqui eu tenho o sinal, Vin. Cara, se eu preciso que o Vin apareça no VG ou no VS lá do outro cara, o jeito mais fácil, tá, de pensar vamos pegar aqui e conectar aqui, ó. Vamos ver, vamos forçar o M2 a ver o sinal também. Beleza? Como é que fica esse cara? Fica assim, ó. Fica assim. O transistor de baixo está aqui, ó. GM do 1 vezes delta VGS do 1 paralelo com a 0 do 1. O transistor P, tá vendo lá, o GM2 delta VGS do 2 paralelo com a R0 do 2. Aí o transistor de baixo, na fonte está ligado na tensão constante. O dreno está ligado no dreno do transistor de cima. E eu estou lendo o sinal de saída aqui. Estou lendo o sinal de saída aqui. A porta do transistor 1 está ligado no sinal de entrada. E esse aqui é o delta VGS do 1. Ele está vendo o delta vem. Tudo bem? No de cima, a fonte está ligada na tensão constante, igual a VDD, é o terminal de cima, lá do M2, onde está a setinha. O dreno está ligado no dreno do outro, já marquei a conexão. E a porta está vendo delta Vin. O mesmo delta vindo de baixo. Mesma tensão. Beleza? Essa aqui é a tensão delta VGS2 agora. Repare que não é zero, é delta Vin. Delta Vin menos zero. Todo mundo ok? Aí vamos lá, ó. Da mesma forma. O R02 está em paralelo com o R01, porque de um lado tem delta Vout e do outro lado tem zero nos dois casos. Claramente está em paralelo. Vocês estão vendo a mesma tensão. Essa fonte aqui está vendo delta Vout aqui, zero aqui. A de baixo está vendo delta Vout aqui, zero aqui. As duas estão em paralelo também, uma com a outra. Todo mundo bem? Então vai ficar assim, ó, o circuito agora. O circuito equivalente. Delta Vin, GM do 1, GM do 2, E01 para com E02.
Vai ficar assim o circuito. Tudo bem? Aí você meio que tem dois caminhos. Um faz leite-queixo das correntes no nó de saída, faz essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, igual a zero, resolve a parada. Já vou dar o resultado. Outra coisa que ainda pode simplificar aqui é ver o seguinte, que é um resultado lá de circuito zoom que vocês fizeram, tá? Lá de circuito zoom. Duas fontes de corrente em paralelo somam as correntes. É o equivalente de somar as correntes. Assim como duas fontes de tensão em série somam as tensões. Tudo bem? Então isso aqui, ó, que eu marquei de vermelho, é como se fosse uma fonte só, GM1 delta Vin, que é a corrente dela, mais GM2 vezes delta Vin, que é a corrente dela. Repare que é GM1 mais GM2, tudo vezes delta Vin. Tudo bem? Vou botar em evidência ali o delta Vin, por exemplo, tá? E aí vira exatamente o mesmo circuito aqui de trás, só que em vez de GM1 tem GM1 mais GM2, e a gente já calculou esse ganho aí. Esse ganho aí vai dar menos GM do 1 mais GM do 2, R0 do 1, em paralelo com R0 do 2. Então, não só eu aproveitei a autoimpedância lá da saída, como eu estou aproveitando os dois GMs. Tudo bem? Eu estou aproveitando os dois GMs, fazendo o sinal passar pelos dois transistores. Nesse caso aqui, somou. Seria bem bacana se multiplicasse, mas somou. Paciência também, não dá para fazer tudo do jeito que a gente quer. Desconheço. Pelo menos não do jeito trivial, não. Multiplicar GM não é tão simples. Mas somar GM é só somar corrente. Somar corrente é só botar elas em paralelo, né, que elas somam, né? Só assim, botar as duas correntes entrando no mesmo nó. Tudo bem? O que eu deveria ver aqui, então? Ora, para o mesmo circuito que eu digo assim, o M1, que é o de baixo, e o M2, são do mesmo tamanho desse. Tá? Só que agora, como eu estou aproveitando o GM desse cara também, essa inclinação aqui está maior, apesar de que aqui não está muito visível. Tá? Mas se eu separar aqui, vou mostrar aqui o negócio. Calcular a derivada é o ganho, a derivada do segundo aqui, que é o ganho. Vocês veem que o ganho máximo que é mais negativo, né? Maior em módulo do segundo circuito do que do primeiro. Por quê? Porque agora estou aproveitando o GM. É quase o dobro lá, né? Tá? Perto do dobro, assim. Nada é perfeito, tá, em eletrônica. Essas coisas aqui. Mas é bem próximo de dobrar a coisa aqui. Porque o GM dos dois é bem próximo ali também, tá? Do jeito que está dimensionado aqui. Todo mundo bem com isso? Tudo bem? Beleza. Última coisa que eu quero tratar aqui com vocês hoje. Que é o que a gente fez que eventualmente vai acontecer esse efeito, que eu vou chamar de degeneração de fonte, às vezes por querer, às vezes sem querer. Vamos relembrar ele, que a gente calculou ele em eletrônica 1, tá? O fonte comum, vamos chamar assim, básico, eu boto o transistor aqui, boto uma carga aqui, leio a saída aqui. E aqui eu boto uma tensão constante. Esse é o básico, tudo bem? Só que aí lá em eletrônica 1 a gente justifica uma questão que é a seguinte. Esse cara aqui, ó, o ponto de operação dele é dependente dos parâmetros do RD, do VT, dependente de alguns parâmetros que teoricamente são fixos, mas eles variam com a temperatura, eles variam com alguns parâmetros, com algumas coisas ambientais. Tá? Então, eles não são totalmente fixos. Isso quer dizer que o ponto de operação tem uma certa sensibilidade com outros parâmetros, com fatores ambientais onde o circuito está. Tá? Normalmente a gente quer dessensibilizar o circuito para fatores do ambiente. A gente quer que ele dependa só do que a gente colocar ali nele. Tá? Só de parâmetros, vamos chamar assim, elétricos, né? Que a gente controla. Tá? Aí uma forma de dessensibilizar as coisas é fazer realimentação. É ler o que está acontecendo na saída, medir o que está acontecendo na saída e transportar essa informação de volta para a entrada do circuito para ele poder fazer alguma coisa em resposta. Tudo bem? Aí percebam que o que eu estou fazendo aqui é pegar uma tensão, produzir uma corrente. E aí
se o erro acontecer, se muda, variar qualquer parâmetro, varia essa corrente, que é a corrente de saída do circuito aí. Tá? E ela impacta a tensão de saída. Como é que eu faço para ler uma corrente? Eu posso passar a corrente no resistor, ela vai me gerar uma queda de tensão, né? Aí eu consigo usar a tensão para alguma coisa. Afinal, não consigo usar a tensão para controlar as correntes aqui com o transistor? Então, uma ideia é pegar essa corrente e passar no resistor. E aí a ideia básica é fazer o seguinte, então. Ó. Pega aquela corrente lá, passa no resistor aqui, que eu vou chamar de RS. E aí, esse RS está produzindo para mim uma queda de tensão aqui, que eu vou chamar de VRS, que está ligada no VS, certo? E o VS controla o VGS. Opa! O que isso aqui está falando para mim? Está falando o seguinte, se por qualquer motivo, pensa que aqui está tensão constante, mas por qualquer motivo que seja, a corrente aqui aumentou um pouco, por qualquer motivo, o circuito estava numa corrente e ele errou um pouco para cima. Aumentou a temperatura, sei lá, mexeu, alguma coisa passou perto, sei lá. A corrente aumentou, o VRS tem que aumentar também. V igual a RI, supondo que o RS é constante. Só que, se o VRS aumentar, o VGS, que é essa tensão aqui, ó, diminuiu. O VG está fixo, mas o VS aumentou. Tá? Se diminuir o VGS, tem que diminuir a corrente, né? E aí, tende a puxar essa corrente meio que de volta para o lugar. Tende a puxar a corrente de volta para o lugar, diminuir. Ela aumenta, faz esse caminho de realimentação, e aí, quando chega de volta nela, ela fala assim, o efeito é contrário à causa ali, inicial, que era o aumento da corrente. Então, isso aqui, ó, forma uma realimentação negativa. Tudo bem? Eu não lembro o que era a pergunta exatamente, você também não deve lembrar, né? Enfim. Mas olha lá, tá acontecendo um feedback aqui. Feedback não precisa, tá? Ligar um fio aqui e fazer assim, necessariamente. Tudo bem? A gente pode ir pensando em coisas um pouco mais inteligentes, tipo isso, por exemplo. É uma forma de realimentação. Que nem parece muito no desenho, né? Mas claramente é, tá? Por quê? Porque o aumento da corrente por qualquer motivo provoca uma diminuição da mesma corrente. Quando a gente vai vendo a cadeia de causas e efeitos no sistema. Tudo bem? Então isso aqui introduz uma realimentação negativa no circuito. Realimentação negativa, a gente viu em eletrônica 1 também. Ela tende a trocar ganho por alguma outra coisa, nesse caso aqui estabilidade. Então, em tese, eu estou entregando ganho. A gente vai calcular e vai ver o ganho diminuindo. Mas em tese eu estou entregando ganho para ganhar outra coisa. Tá? E vou calcular que o ganho está acontecendo isso. Eu estou ganhando aqui estabilidade do ponto de operação. Tá? Como é que fica o ganho? Opa, eu tenho aqui ó, o GM do 1, vou chamar esse cara de GM1, delta VGS do 1, deixa aí o R0, só para complicar minha conta. Mas vamos lá. Na fonte eu tenho RS ligado a uma tensão constante lá embaixo. Na porta eu tenho delta VIN. Essa daqui é a tensão delta VGS1, que controla a corrente agora. Repare que não está ligado lá, o VS não está ligado no zero. Tá? Não está ligado no zero. No dreno do transistor eu tenho um resistor ligado lá na tensão constante, que é o VDD. Do lado de cá eu tenho o Vout. Tudo bem? Todo mundo bem? Beleza. Faz o ganho aqui. O ganho faz leite das correntes no nó de saída. Tá? Vou só indicar a parada e aí vou dar o resultado final. Faz essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente igual a zero. Todo mundo bem? Só que aqui tem um pequeno problema, tá? Que é, na hora de calcular essa corrente aqui, ó, eu tenho delta Vout do lado de cá e eu tenho uma tensão que eu vou chamar aqui de Vx do lado de baixo. Não está no zero. Então eu preciso de uma outra equação para sumir com esse Vx. Eu quero que a equação fique só delta V e delta Vout. Que não tenha outras tensões ali. E aí aqui tem uma outra tensão, tá? Aí você pode escrever que, mas quem é o Vx? Vx é aquela tensão nesse RS. Então posso fazer V igual a RI. Tudo bem?
V igual a RI. Então, quem é o Vx? É RS vezes a corrente que desce aqui. Quanto que é a corrente que desce aqui? É essa corrente aqui mais essa corrente aqui. Aí escreve essas duas equações, junta tudo, consegue sumir com Vx, fica só com ΔV in, ΔV out, beleza? Arruma a parada, joga todo mundo que tem ΔV out para um lado, todo mundo que tem ΔV in para o lado, você vai chegar na seguinte conclusão. O ganho vai ser menos GM, arredondando aí, tá, já, fazendo o RD, o R0 muito maior que o RD, tá, aquelas brincadeiras. Vai dar isso aqui, ó. Menos GM do 1, só tem um GM, mas menos GM do 1, vezes RD, dividido por GM do 1, que só tem 1, vezes RS, mais 1. Tudo bem? Vai ficar essa coisa aqui, tá? Então perceba, se antes eu tinha menos GM vezes R, agora eu tenho menos GM vezes R dividido por alguma coisa. Dividido por alguma coisa. Tá? Então esse número é sempre menor, esse ganho é sempre menor do que quando o RS é zero. E repare que o caso do RS igual a zero, que é o que a gente estava fazendo antes, sem a degeneração de fonte, ele é explicado por isso, porque quando eu puser zero aqui embaixo só sobra 1 e aí degenera para o caso que a gente já conhecia, menos GM vezes R. Esse caso aqui é mais geral. Ele explica o primeiro. Todo mundo bem? E aqui indica também para mim o seguinte, tipo, quem está controlando o ganho da realimentação, tá? Que é justamente esse RS aqui, ó. Quanto maior o valor do RS, mais forte a alimentação. Então, mais eu prejudico o meu ganho final, mas mais estável fica lá meu ponto de operação. Por que estável? Estável porque mais forte vai ser aquele efeito de aumentou a corrente e diminui a corrente. Ela não é 1 para 1 esse efeito, ela tem um ganho durante a alimentação. Tá? Não compensa. Pode ser que você bote uma combinação de valores aí que compense 100%, mas compensar 100% quer dizer o quê? Que você não controla mais a corrente, né? Compensar 100% o aumento da corrente quer dizer o seguinte, sempre que a corrente aqui aumentar, você traz... sempre que a corrente aumentar, você traz ela de volta para onde ela estava. Isso quer dizer o seguinte, ó, estou mantendo corrente constante. Eu faço um circuito que aquela corrente não tem mais controle. Aí quanto que dá o ganho? Zero. Se eu não controlar a corrente, o ganho é zero. Eu não vou ver nenhum sinal na saída. Tá vendo lá? Eu não quero que isso aconteça. Fique inútil, exatamente. Tá? Eu quero que tenha um pouco desse efeito, mas não muito, porque senão eu perco todo o ganho. Você quer ter um pouco para ter estabilidade? No ponto de operação. Qual o ponto de operação? O ponto que você escolher. Depois tem como você mostrar um exemplo do simulador? É meio difícil de eu simular isso aqui assim, meio que na raça. Eu entendi também a utilidade desse feedback. Não ficou claro para mim. Uai, não ficou claro? Você bota uma tensão aqui, V1 aqui. Constante, travadinha, perfeita. O que eu estou dizendo para você é que a corrente que vai circular aqui depende do V1, mas também depende de outros parâmetros. Do VT, depende do W sobre L, depende do μN, depende do COx, depende de outras coisas. Essas outras coisas que você não está controlando aqui, ó, eletricamente, controlar eletricamente é botar uma tensão ou botar uma corrente. Essas outras coisas não são variáveis elétricas. Então, do ponto de vista aqui do projeto elétrico, eu não consigo controlar. Eu, projetista do circuito, não tenho controle sobre essas coisas. Quem controla elas? O ambiente onde o circuito está. Principalmente a temperatura. Você muda a temperatura, muda a mobilidade das cargas. A física da coisa muda. Aí você muda a corrente, porque depende da mobilidade. Por exemplo. Põe um pouco mais alto a saída que você quer de tensão e coloca esse RS para controlar. Exatamente. Agora perceba, ó. Mesmo que o V1 seja perfeito, se eu mudar a temperatura, muda a mobilidade, muda essa corrente muda. Ela aumenta e diminui. Em resposta à temperatura. Só que o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou mexendo no ponto de operação. Tem no notebook, no celular, esses circuitos assim? Da temperatura? Tem circuitos lá que eles são referências principalmente de tensão, que são construídos para ser razoavelmente independentes da minuto. 100% independente não tem como, mas eles são construídos para ser, assim, dependência com a temperatura muito pequena. Poucas partes por milhão. Quer dizer o seguinte, sei lá, você faz uma referência de tensão. Um circuito bem específico, que eu espero ver lá no final do curso. Um circuito bem específico, que varia, sei lá,
50 partes por milhão. Quer dizer o seguinte, que se a temperatura variar 1 milhão de vezes, ou sair de 0 para 1 milhão, a tua tensão muda de 50 unidades. Hã? Você concorda comigo que é tipo assim, é uma coisa que é pouco sensível à temperatura. A temperatura tem que variar um catatal de assim, uma faixa enorme para variar uma tensão um pouco, né? Tá vendo? A gente faz circuitos que fazem isso. A gente usa esses caras para fazer coisas aí dentro quando essas coisas são sensíveis. Tipo assim, quando eu quero eliminar a sensibilidade de temperatura em alguma aplicação, em alguma coisa específica. Entendeu? Mas depende da tua aplicação. Se a sua aplicação é sensível a esse tipo de coisa ou não. Se não for sensível, você não vai se preocupar em resolver, né? Tá? Tudo bem? Beleza. Agora, é porque esse efeito, eu estou explicando isso aqui não é exatamente porque eu vou querer ficar corrigindo efeitos ambientais no circuito. Quando eu digo ambientais, é temperatura, tipo, campos elétricos, campo magnético que tiver ali em volta dele, tipo, esse tipo de coisa, tá? Não necessariamente eu vou ficar querendo corrigir eles, mas é porque esse efeito aqui, ó, ele vai aparecer disfarçado na hora que a gente estiver fazendo o amplificador diferencial. Um pouquinho mais para frente, daqui a algumas aulas. Não é que eu vou botar esse RS lá para melhorar alguma coisa. Eu vou botar alguma coisa que tem que estar lá no circuito para fazer ele funcionar. No caso específico, eu vou botar uma fonte de corrente. Só que a fonte de corrente não tem um R0 lá, não tem uma impedância. Essa impedância que eu vou botar lá, vou mostrar para vocês. Ela vai aparecer exatamente nessa posição aí, ó. Ela vai me atrapalhar. Sacou? Eu estou mostrando um efeito separado aqui, porque lá vai ter muito mais coisa envolvida. Então, estou olhando aqui um caso menor, mais didático. Estou mostrando para vocês. Quando eu coloco ali alguma coisa na fonte, eu estou criando uma realimentação e essa realimentação rouba um pouco do meu ganho. Tem hora que eu quero fazer de propósito. Tem hora que eu acabo fazendo sem querer. Mas não é porque eu fiz sem querer que deixa de roubar meu ganho. Entendeu? E a gente vai fazer um circuito um pouco mais para frente, daqui a algumas aulas, onde vai acontecer exatamente... Cara, a gente vai rever lá e fazer um circuito equivalente e vai aparecer de novo exatamente esse circuito, só que como um modelo explicando um outro circuito, que tem 2 ramos, vai ser um circuito diferencial. É isso que tem a resistência negativa? Não. Não tem nada a ver com resistência negativa. Tudo bem? É porque esse efeito aqui vai aparecer como um efeito parasitário, um efeito indesejado, para eu fazer o circuito funcionar. Tudo bem? Aí lá na frente eu vou voltar, eu vou falar isso para vocês. A gente já calculou isso aí algumas aulas atrás, vai dar esse número aqui, ó. Se recordem dessa aula, entendeu? Mas o que eu quero enfatizar agora, por enquanto, é: se eu vier aqui na fonte do fonte comum e puser uma carga ali, essa carga piora meu ganho, por esse efeito de realimentação aí. Por esse efeito de realimentação. Tudo bem? Tranquilo? E não só isso, tá? Quanto maior o RS, maior o efeito. Aí pense assim, eu já até adiantei um pouco a coisa. Se eu, no lugar do RS, tiver uma fonte de corrente ali, a impedância é alta ou é baixa? A fonte de corrente constante? Alta. Então eu ainda vou estar enfiando um RS aí, que não é exatamente um pouquinho. Vou estar enfiando uma parada ali que tem alta impedância ali naquele lugar ainda. Tudo bem? Potencialmente pode ser um problemão, assim. Por isso que eu estou olhando em separado, mas a gente vai fazer. Tudo bem? A gente vai fazer, a gente vai analisar, ver o que acontece e tal, coisa toda. Inclusive vou mostrar um teorema mostrando que, dependendo da situação, aí é como se aquele RS lá fosse igual a 0, mesmo tendo alta impedância e tal. Por isso que eu estou falando, o amplificador diferencial ele tem algumas complicações a mais. Tem várias nuances ali que parecem que vão fazer tudo dar errado, mas aí eu vou mostrar alguns teoremas aqui para vocês que meio que por sorte, assim, sei lá, sabe? Fazem a coisa funcionar. Por sorte, entre aspas, né? Tá? Tem algumas coincidências que acabam acontecendo, mas isso impõe alguma coisa no circuito. Então, a gente vai ver lá, o circuito precisa ter uma certa simetria que até então a gente não está se preocupando. Uma simetria do tipo assim, tal coisa tem que ser igual a essa outra coisa aqui. Se for um pouquinho diferente, começa a bagunçar.
Começa a bagunçar rapidamente. Você gostou de diagrama no começo do semestre, né? Um desenho esquemático, Isso. simetria. Tinha lá uma entrada diferencial, inclusive, naquela coisa lá, numa das primeiras aulas mesmo, eu mostrei lá. Não sei que circuito é aquele. Peguei da internet aí, aleatoriamente, na hora da aula. Só para comentar a história do layout, né? Tudo bem? Mas, tipo, repare que a gente nem vai ver lá no nível do layout. No nível do layout já é um outro problema ainda, garantir essa simetria. Tem várias técnicas específicas lá. No nível do circuito, a gente vai precisar impor algumas coisas. Aí, obviamente, essa restrição extravasa, assim, para todas as etapas do projeto da implementação dessa coisa aí, da fabricação e tudo. Tudo bem? Mas a gente vai chegar lá. Mas guardem por enquanto. Você botou degeneração de fonte, que não precisa ser um resistor em si, que resistor pode ser qualquer coisa, né? Tá? Botei a degeneração de fonte, acontece esse efeito aqui. Preciso estar atento a isso. Quando ele acontecer. Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Então, para a gente encerrar aqui, só para dar uma revisada rápida. Que a gente falei bastante coisa hoje, tá? Eu estou pegando e analisando variações do fonte comum. Tá? Que a gente viu, fonte comum é isso aqui, né? Entra sinal por aqui, sai por aqui. Isso é o que eu estou chamando de fonte comum. Tá? O caso base é vir aqui usar uma carga resistiva para quê? Para transformar essa corrente em tensão de saída. É o caso base. Aí a gente quer tirar esse resistor. Se eu tirar esse resistor, eu tenho algumas opções. A primeira delas é botar um diodo connected. E aí a gente viu que o ganho é relativamente baixo, mas o ganho é relativamente independente do ponto de operação. Basicamente só depende da geometria, que é esse resultado aqui. Ó. Basicamente só depende da geometria. Tem o problema de efeito de corpo, que eu estou desprezando, tá? Mas basicamente só depende da geometria. Próxima possibilidade é botar uma fonte de corrente aqui, ó. Seria o equivalente a fazer, seria a tentativa de fazer isso, né? De fazer isso aqui, no lugar do lado do resistor. Tá? É essa tentativa. Só que em vez de fazer uma fonte de corrente ideal, perfeita, estou usando um transistor com a polarização lá VB constante para polarizar isso aqui. Aí o que a gente viu? Dá o mesmo ganho, só que aumenta a impedância de saída. Então aumenta o ganho em resposta a isso. Terceira variação é, em vez de usar uma fonte de corrente constante, eu aproveitar o GM do transistor de cima. E aí na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando uma fonte comum aqui embaixo. Repare, ó, sinal entrando por aqui e saindo por aqui. Juntando com outra fonte comum, afinal, o sinal está entrando aqui e saindo por aqui. Entra na porta e sai no dreno. Mesma coisa que está acontecendo de baixo. E aí eu estou combinando dois amplificadores. Um P e um N. Dois fontes comuns. Tá? Qual que é o efeito disso? Somar os GMs. Aproveitar o GM do segundo transistor. Que eu botei ali na fonte de corrente constante, por exemplo. Tudo bem? Então, mais ganho ainda. Tá? E aí hoje, por fim, eu discuti aqui um efeito que diminui o ganho. Tá? Que é essa ideia da degeneração. O que eu quero começar a discutir no aula que vem com vocês? Como que eu aumento o ganho do amplificador usando o cascode? Porque a gente viu que o cascode serve para aumentar a impedância. Se o ganho depende da impedância de saída, opa, será que eu não consigo usar o cascode para aumentar essa impedância de saída mais ainda? Em vez de ter só R0 aqui? Tá? A resposta é sim, dá para fazer. Então, eu quero discutir um pouco com vocês como é que faz o cascode, o amplificador cascode. Tranquilo? Eu vou parar a gravação aqui para a gente descansar um pouco, falar um pouco do cronograma que dá aula, tá?